Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Saudações de paz, povo de Deus, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui no nosso Instituto Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Nossa missão é levar um conhecimento bíblico, sério e cristocêntrico até vocês. Estamos estudando uma das áreas mais importantes da teologia sistemática, bibliologia. Sem dúvida, a Bíblia é o livro mais importante de toda a história humana. É o mais traduzido, é o mais publicado e o mais vendido livro de todo o mundo. Hoje estaremos estudando quais os idiomas originais das Escrituras Sagradas, como posteriormente, como se deu o processo de tradução e preservação desse texto até chegar a nós. Para que isso possa se tornar algo relevante para a sua vida, anote quais são os nossos objetivos norteadores desse nosso encontro. E como primeiro objetivo, anote, analisar quais foram os idiomas originais da Bíblia. Você sabia que a Bíblia não foi escrita originalmente em português? Pois é, nós estaremos estudando um pouquinho desses idiomas originais. Como segundo objetivo, compreender o que é e quais são os modelos de tradução que temos à nossa disposição, obviamente, dentro do nosso contexto brasileiro. Como eu disse anteriormente, nós estamos estudando tudo isso aqui dentro de uma área específica da teologia, que é a bibliologia. Para que possamos compreender a riqueza disso, acompanhe conosco na transição a seguir. A palavra bibliologia é formada a partir de dois vocábulos gregos, biblion, que significa livros, e logos, que tem o sentido de estudo ou tratado. Pode ser definida como a doutrina acerca da Bíblia. Nesse sentido, a bibliologia é a disciplina da teologia sistemática que estuda a Bíblia em seu aspecto doutrinário, sendo ela a palavra de Deus aos homens. Nós já estudamos aqui em uma aula anterior sobre a inerrância, infabilidade e autoridade das Escrituras. E nós partimos do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse texto tão rico, tão esclarecedor e importante para nós cristãos, ele não foi escrito em nossa língua. Ele teve 3 idiomas originais, dos quais nós passaremos a estudar um pouquinho. Primeiramente, a língua hebraica. Para o estudante da Bíblia, é imprescindível compreender que quase todos os textos do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, quase todos mesmos, porque porções de Daniel e o livro de Esther foram escritos em aramaico dentro daquele contexto do cativeiro babilônico. Mas a maior parte, 95% do texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E compreender isso é fundamental para que possamos fazer uma exegese de qualidade do texto da Antiga Aliança. Partindo deste primeiro contato com a língua hebraica, vamos compreender mais um pouco sobre este texto, essa língua tão importante para nós. O hebraico é uma língua semítica
da família de Sem. Este adjetivo hebraico deriva-se do patriarca Éber, descendente de Sem, filho de Noé. Foi de Éber que o povo oriundo de Abraão tomou a nomenclatura de hebreu. Então, quando você ouvir este termo, este adjetivo, o hebreu, ele parte deste princípio. Ele parte da família de Sem, filho de Noé, descendente de Éber. Outra variante do termo hebreu, ivrit, ou seja, o povo significa o povo que veio do outro lado do rio. Isso mesmo. Em Gênesis capítulo 14, versículo 13, Abraão é chamado de o hebreu, aquele que atravessou o rio. A língua hebraica é chamada também no Antigo Testamento de língua de Canaã, conforme a referência de Isaías capítulo 19, versículo 18, a língua judaica ou judaico em 2 Reis, capítulo 18, versículo 26 e 28, como também em Isaías, capítulo 36, versículo 13. Todas essas referências vão estar aparecendo para vocês aqui. E como maior parte, ou como a maior parte da língua do ramo semítico dos descendentes de Sem, o hebraico lê-se da direita para a esquerda, isso mesmo. E o alfabeto compõe-se de 22 letras, todas elas consoantes, todas elas consonantais. Nós vamos compreender como foi ou como é esta constituição da língua hebraica. Eu já entendi que é uma língua muito antiga, pois nasce naquele contexto da família de Sem, filho de Noé, posteriormente dado continuidade através de Éber e toda a história, mas vamos compreender agora um pouco da constituição desta língua tão importante. O alfabeto hebraico, todo ele é consonantal, isso mesmo, apenas consoantes. As vogais foram acrescidas por um estudo minucioso dos massoretas a partir do século de número 11 já da nossa era, quando se percebeu que o hebraico estava se perdendo, que esta língua estava se perdendo. Os massoretas, na tentativa de resgatar o hebraico, eles acrescentam os pontos massoréticos, que são as vogais, mas originalmente o alfabeto hebraico ele é todo consonantal. 22 consoantes. Tem uma característica também quadrática, ele é escrito manualmente de forma quadrada, lê-se da direita para a esquerda, diferente do português, ele não tem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, e este alfabeto tão rico também é um alfabeto numérico. Cada letra representa um número. Vai aparecer para você agora, na transição, este alfabeto. Observe aí comigo, na transição, o alfabeto hebraico e todas as suas consoantes. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Ret, Tet, Yud, Zai, e assim sucessivamente, da direita para a esquerda até o Tav. O primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. A nossa proposta aqui não é fazermos um estudo detalhado do hebraico, mas apenas mostrar para vocês a riqueza deste alfabeto original das Escrituras Sagradas, mais especificamente do Antigo Testamento. Como eu disse,
90%, 95% do texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o restante em aramaico, que é uma língua muito parecida com o hebraico, porém dentro do contexto caldeu. Foi a língua que foi aprendida pelos judeus naquele contexto caldeu, a língua dos caldeus da Babilônia, e porções de Esther, Daniel, foram escritas em aramaico, como também encontramos no Novo Testamento algumas expressões em aramaico, como Talita Cumi ou Testelestai, que são expressões da língua aramaica. Já compreendemos até aqui que o texto do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, foi escrita originalmente em hebraico com porções de aramaico. Mas e o Novo Testamento? Você sabe qual é a sua língua original? Se você respondeu o grego, você está correto. O grego koiné, o grego da linguagem comum, usada no comércio, usada no cotidiano das pessoas, é a língua original do contexto do Novo Testamento. Esta língua se propagou no mundo antigo do Mediterrâneo a partir de Alexandre o Grande, nas suas conquistas com todo o seu império grego, por onde Alexandre o Grande, também chamado de Alexandre o Magno, passou, ele implementou a língua grega, que naquele momento se tornou a língua oficial de todo aquele contexto mediterrâneo, de todo o Império Grego. Portanto, foi uma língua universal. Foi uma língua muito importante para aquele primeiro momento do crescimento do cristianismo, pois todos falavam o grego, este grego koiné, este grego comum, este grego usado no comércio, no diálogo da praça, das ruas, do cotidiano. Então, como todos falavam o grego koiné, o cristianismo se propagou com muita facilidade. O evangelho foi anunciado em todo aquele contexto do Novo Testamento. A língua grega, com 24 letras, a primeira alfa e a última ômega. Por isso nós encontramos no texto de Apocalipse capítulo 22, versículo 13, eu sou o alfa, o início, e eu sou o ômega, o fim. No texto está escrito assim: o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem, nós já compreendemos quais foram as línguas originais do Antigo Testamento: o hebraico, porções de aramaico em Daniel e Esther, como também algumas expressões do aramaico no Novo Testamento. Aprendemos também que o grego koiné, o grego comum, usado no cotidiano, é a língua original do Novo Testamento. E como esse texto tão importante, como já mencionamos aqui, a Bíblia Sagrada chegou até nós de forma compreensível? A resposta a partir do processo de tradução. Mas afinal de contas, o que é tradução? O que significa esta terminologia para que possamos compreender todo este processo riquíssimo da tradução e tão importante para nós? Eu lhe convido a acompanhar conosco na transição. Tradução vem do latim traduzione, que é o ato de transpor uma composição literária de uma língua para outra. Tradução é o processo de conversão de uma linguagem em outra. Por exemplo, do inglês para o francês. Esse trabalho se chamaria tradução
segundo a Enciclopédia de Estudo de Teologia. Elizabeth et al. Diz que sem a tradução, a palavra de Deus seria como uma espada embainhada, não cortaria, pois não a entenderíamos. Portanto, tradução se dá nesse processo de uma conversão de um texto, de uma língua para outra língua. Isto é tradução. E conforme nós vimos aí a fala de Elizabeth, sem este processo de tradução, a Bíblia seria uma espada embainhada. Ela não teria sua finalidade concluída, que é alcançar os nossos corações. Por isso foi muito importante para nós o processo de tradução, para que esse texto sagrado pudesse chegar até nós nos nossos dias. Esse processo de tradução, ela pode ser uma tradução literal, equivalente formal, pode ser idiomática ou pode ser dinâmica, da qual nós vamos compreender a partir de agora. O que seria uma tradução literal do texto, também chamado de equivalência formal? Acompanhe conosco. A tradução literal é a tentativa de expressar com toda a fidelidade possível e o máximo de exatidão o sentido das palavras originais do texto que está sendo traduzido. Trata-se de uma transição ou transcrição textual, palavra por palavra. Ou seja, o tradutor ele vai, dentro desse processo, traduzir cada palavra para esta outra língua que está recebendo este texto. É uma tradução palavra por palavra. Algumas traduções da Reforma Protestante, ou posteriormente conhecida aí como Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, utilizaram esse processo de tradução literal, ou também chamado de equivalência formal. A tradução, ela pode ser idiomática. Nós já entendemos que pode ser uma tradução palavra por palavra, fidedigna ao texto, como também pode ser uma tradução idiomática, que é uma tradução mais popular. Ela procura aproximar o leitor do texto, trazendo uma tradução do texto original para uma linguagem mais comum, mais acessível. Procura falar o português claro, sem se preocupar com as peculiaridades do texto original, como, por exemplo, a NVI, no texto que nós já citamos em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra, segundo a tradução ARA, como também Almeida Corrigida Fiel. A NVI, dentro desse processo de tradução, vai traduzir o mesmo texto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Talvez você pergunte, mas a diferença é mínima. Pois é, no hebraico, o verbo aparece antes do sujeito. Mas na língua portuguesa, sempre o sujeito aparece antes do hebraico. Por isso que a NVI, já se preocupando com esses detalhes da língua que vai receber esse texto, se preocupou em fazer essa tradução já dentro dessa peculiaridade. Também nós temos a tradução dinâmica. E esta tradução leva em conta o significado que a palavra tem em cada contexto. Entende que uma mesma mensagem pode ser expressa de diversas maneiras, sem perder seu significado. Só tem um detalhe: esse tipo de tradução é fiel ao leitor e não ao texto.
utiliza de muita paráfrase. É uma tradução muito livre, como a Mensagem ou a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Segundo Humberto Fontes, acompanhe conosco, esse método é a maior desonestidade que um tradutor pode cometer. Isso foi inventado por um apóstolo chamado Eugene Nida. A equivalência dinâmica é uma mentira que se comete com o leitor, pois a palavra de uma língua não são vertidas para outra, ficando o tradutor numa posição de manipular o texto ao seu bel prazer. Nós devemos tomar muito cuidado quando formos adquirir um texto sagrado, uma Bíblia, um exemplar bíblico para nós, pois ela pode partir dentro deste princípio de tradução dinâmica, onde a fidelidade está com o leitor e não com o texto. Portanto, é um texto muito livre e pode fugir, sim, pode fugir do sentido original. Acompanhe alguns exemplos para você, para ficar mais claro à sua mente. O mesmo texto, e eu escolhi Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. O mesmo texto, nós vamos ler em várias versões, cada uma dentro deste princípio, segundo a sua metodologia de tradução. Um exemplo, Eclesiastes 11:1, na Almeida Revisada Fiel, como também tradução, ou Almeida Revisada Corrigida, como também na tradução, que é uma tradução literal. O texto diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Na Almeida Revista Atualizada e Almeida Corrigida Fiel. Na King James, na NVI, que é uma tradução idiomática, diz assim: distribua com generosidade o teu pão, como se atirasse sobre as águas, e depois de algum dia o receberás de volta. Até aqui está tudo bem, pois o sentido do texto de generosidade na semeadura, ele não se perdeu. O sentido do texto original é o mesmo. Agora, a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução dinâmica, e depois nós recorreremos a NTLH, nos diz assim, Eclesiastes 11:1, o mesmo texto: seja generoso, porque o que você der aos outros acabará voltando para você. Observe que nós estamos nos distanciando do significado original do texto. Por sua vez, a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, vai traduzir o mesmo texto assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. A pergunta que eu lhe faço: será que este é o sentido original do texto? O sábio em Eclesiastes tinha esse intuito, inspirado pelo Espírito Santo, tinha este intuito de traduzir o texto desta forma. Eu tenho certeza que não era a proposta do texto original. Então nós devemos tomar muito cuidado com as traduções, para que não corramos o risco de nos distanciar tanto assim do texto original. E eu quero concluir a aula de hoje citando John MacArthur, quando ele diz: se não há interesse pela Bíblia, então você é como os que estão lá fora. E eu quero lhes provocar, fazendo um convite. Você já leu a sua Bíblia hoje? O salmista disse: ah, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação em todo o tempo, em todo o dia. Nós temos um texto muito rico à nossa disposição. Como eu disse em aulas anteriores, o caminho é Cristo. O caminho
que nos leva à salvação é Jesus Cristo. Porém, a Bíblia Sagrada nos aponta o caminho. Por isso, ela é tão importante para o cristão. Nós compreendemos na aula de hoje que esse texto tão rico, tão importante, foi escrito nas suas línguas originais, em hebraico, porções de aramaico, como também em grego, e através do processo de preservação e tradução, chegou até nós, para que possamos ter acesso a esse texto que nos aponta o caminho da vida eterna. E eu lhe convido a amar a palavra de Deus que temos à nossa disposição. Leia, examine, estude afinco esse texto, pois nele nós encontraremos sabedoria e encontramos também o caminho da vida eterna. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Eu lhe aguardo para o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, aproveite e se inscreva. Compartilhe nas suas redes sociais o link da nossa aula. Não esqueça de curtir, é muito importante. Já curta aí este vídeo para que o YouTube possa reconhecer que ele é relevante e possa também dar continuidade nesse processo de acompanhamento conosco aqui, como também compartilhe, deixe o seu comentário aí para nós, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e eu lhe aguardo quinta-feira que vem aqui no Teolosofando. Yeah.